Oi, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Hoje eu quero começar agradecendo a todas as mensagens, todos os comentários que eu recebi com apoio referente ao episódio de ontem. Muito obrigada de coração, fiquei muito feliz, me senti muito acolhida por vocês, muito obrigado do fundo do meu coração. Inclusive eu fiquei até balançada em agora com o que eu faço, porque não é justo, igual muitas pessoas falaram, né, que por uma minoria eu deixo de fazer aquilo que estava funcionando para muitas pessoas. Enfim, não sei, eu vou rever o que eu faço, porque de fato não é justo. Então eu vou pensar no que eu vou fazer para tomar minha decisão, fazendo algo que seja mais acertado, tanto para eu me sentir mais confortável e evitar esse tipo de situação, que eu normalmente lido bem, mas esse aí conseguiu me irritar bastante. Mas enfim, vamos falar do dia de hoje. Hoje tinha payroll. Normalmente tem um movimento muito forte na hora da notícia, mas já não é mais como antigamente. Meu Deus do céu, que coisa! Eu tinha me proposto ontem, eu até conversei com o aluno no final da noite, falei, amanhã tem payroll, eu não vou operar antes das 10 horas, eu não vou nem olhar para não querer fazer caca no meio do caminho. Então hoje eu liguei a minha máquina exatamente às 10h05, já para nem querer me envolver. E quando eu vi a movimentação, falei, gente, não está fazendo mais diferença alguma. É impressionante. Para vocês terem ideia, já tiveram anos, eu acho que isso acontecia muito em 2021 principalmente, que o índice chegava a entrar em leilão de tanta movimentação que tinha, era um negócio absurdo. Agora, gente, não faz nem cosquinha, não fez movimento nenhum. Olha, que eu vou até reavaliar se fico fora da notícia mesmo, se não faz diferença, porque olha, muito, muito fraco. Agora falando de como foi o dia, eu não fiz nada. Eu fiz uma operação curtinha, porque, como eu falei, eu já comecei a operar, né? Eu comecei a olhar para a tela a partir das 10 para não me envolver em notícia, porque é o que eu falo, né? Vocês não têm ideia. Um dia eu não sei se um dia eu gravo vídeo para falar sobre isso, ou se um dia eu tento fazer uma live para conversar, e vocês vão perguntando, eu vou respondendo, sei lá, para vocês terem ideia de como já foi a minha jornada, que não é tão longa assim, não é tanto tempo, mas eu já passei por cada absurdo, vocês não têm ideia das cacas que eu já fiz em dia de payroll, principalmente no dólar, no índice menos. No índice, como eu sempre tive muito mais familiaridade, eu entrava, tirava stop, que eu não tô dizendo que era a coisa certa não, e largava. Tipo, depois eu vejo para onde foi e puxo o preço, era mais ou menos isso. E nunca dava ruim, mas sempre passava uns calorzinhos. Agora no dólar, Jesus amado, no dólar o trem era feio. Era coisa de passar o dia inteiro fazendo giro para sair no 0 a 0 para diminuir a desgraça. Mas enfim, não é exemplo para ninguém, é só da época que eu só fazia besteira. Mas hoje, né, um dia normal, não parece que não aconteceu nada. Então o mercado abriu em alta. Eu, de verdade, do fundo de coração, eu não tenho por que ficar mentindo, me fazer de super entendida, eu jurava que hoje o mercado ia abrir em queda e ia movimentar para alta durante o payroll. Eu imaginei que fosse acontecer isso, e não, só subiu. Então, se eu tivesse qualquer operacional que não fosse a favor da tendência, certamente seria um dia que seria estopada. Por quê? Na minha cabeça, com toda a movimentação que teve, ele ia enfrentar uma correção hoje. E isso não aconteceu, ele subiu mais 1,5% hoje. É bastante coisa. Então, o mercado começou, ele abriu já com gap de alta, continuou subindo, trabalhando acima das médias o tempo todo. Para quem opera só cruzamento, ele não deu oportunidade de fazer nada. Esse cruzamentinho de baixo aqui não fazia sentido, né? Porque ele estava subindo, mas tinha VWAP aqui para atrapalhar, então não fazia sentido já querer arriscar fazer uma entrada dessa, né? Mas para quem opera retorno à média, esse tipo de coisa, deu boas oportunidades, né? Para cada vez que ele buscasse a média continuar a favor da tendência. Eu não fiz nada porque eu não estava nem vendo o que estava acontecendo, mas durante o payroll não mexeu nada, quer dizer, não fez diferença nenhuma aqui. O negócio foi bem fraquinho, bem sem graça.
E o movimento do dia foi esse, subindo. Então, mesmo a partir do momento que eu estava vendo, eu falei, eu não vou fazer nada aqui, o negócio está subindo. Eu não me sinto confortável para fazer compra, porque na minha cabeça já estava com o preço bem esticado. Era natural acontecer uma correção e não aconteceu. O bom aqui é o que eu falo, eu não opero viés. Eu opero indicador técnico. Se ele me mostra, eu faço. Se ele não mostra, eu não vou, independente do que eu acho, do que eu imagino. Mas o bicho foi que foi. Não ficou com frescura para subir, não. Então, não teria dado nenhuma oportunidade de cruzamento, a não ser esse de queda, que seria stop, né? Esse cruzamento aqui. Esse segundo eu nem considero, porque aqui a média já ficou flat, então não faria sentido nenhum querer entrar em venda aqui. Também tinha VWAP. E ele continua subindo. Para quem faz, é o que eu falei, para quem faz entrada de retorno à média, ele deu algumas boas possibilidades. E aí depois ele fez esse cruzamento de queda. Para quem entrou, ele pagou pouco, ó, andou 127 pontos só e depois teria estopado na volta. Então não foi uma entrada muito interessante. Aí se vocês me perguntam, tá, nesse momento você já estava olhando, por que você não fez a sua entrada? Porque é o que eu falo para vocês, depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão normalmente falha. Então eu nunca entro nela, eu espero o mercado me mostrar qual que vai ser o comportamento dele. Aí ele cruzou, fez um box para cima, aí caiu 2 boxes, já subiu de novo. Normalmente, o que eu faço? Qual que é o procedimento que eu costumo seguir nesse tipo de situação? Não é regra, é o que eu falo para vocês. De acordo com o meu sentimento de como está o mercado, eu ajo de uma forma. Aqui a tendência estava de alta, o mercado estava subindo, não fazia sentido eu querer fazer venda. Mas, é o que eu estou dizendo, quer fazer a venda, você tem que fazer a venda com o objetivo de fazer uma operação mais curta, já que você está operando contra a tendência macro. Como que eu olho isso? Eu gosto de olhar no 25R, para me dar essa tendência maior. Mas tá, entrei. Entrei não, minto. O que eu faria se eu quisesse entrar? Eu ia esperar o preço fazer esse movimento de queda, buscar 21, bater, reverter e continuar caindo. Mas não aconteceu isso. O que ele fez? Bateu na 21 e foi embora. Então, quer dizer, para fazer essa entrada de cruzou, vou esperar uma confirmação, quando voltar eu vou, não fez. Por quê? Porque aí ele rompeu a 21 e continua subindo. Aí você esquece, ignora, passou. Só que aquilo que eu falei, contrapartida, na minha opinião, o preço estava muito esticado. E o medo de entrar na compra e esse bicho voltar. Então eu falei, eu não vou entrar. E não entrei. Tanto que eu estava conversando com um aluno, aí ele falou, pô, aqui tá perigoso, né? Eu falei, eu acho que tá perigoso. Tipo, cada um que decide. Eu não entrei. Porque, é o que eu falei, para mim o preço estava muito esticado, então estava muito arriscado, porque já tinha subido bastante. Então eu fiquei mais ou menos assim, eu tô com medo de comprar porque já subiu muito, e eu tô com medo de vender porque na tendência de queda. Resumindo, não fiz nada. Foi isso que aconteceu hoje. Então eu, de abusada, eu fiz essa venda aqui na falha de topo. E ainda assim, não foi uma falha de topo do padrão que eu gosto de fazer. Por quê? Ele teve um topo aqui, ok, ele fez um movimento de queda e ele subiu fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. E aí eu fiz a minha venda aqui e peguei só 300 pontinhos nessa operação. Uma operação bem curtinha, foi a única coisa que eu fiz hoje, não fiz mais nada. Mas por que eu considero essa entrada uma entrada arriscada? Porque eu gosto de fazer isso quando esse movimento ele cai, ele volta, não faz um movimento tão esticado assim, tipo mínimo de 3 boxes, máximo de 4, 5, sabe? Não muito, mas ele subiu demais. Então eu fiz já assim, esse aqui tá com cara de que pode azedar o baile. Mas eu fiz, tipo, vou fazer essa operação, porque eu acho que dá para fazer, mas eu fiquei tão cabreira com o dia que eu fiz essa, eu falei, eu não faço mais nada agora. E parei. Aí depois disso, o movimento do mercado foi esse, ele caía pouquinho, voltava e ficava nesse lenga-lenga, aí caía mais um pouquinho. Então, para quem entrou nos cruzamentos sem fazer nenhum tipo de análise, assim, cruzou, eu vou entrar, essa foi o primeiro cruzamento do dia. Então, ele andou bem pouco, só 130 pontos. Se fosse a minha entrada, eu sei que eu seria estopada. Por quê? Porque eu só protejo a operação quando o preço anda 160 pontos, que aí eu coloco na entrada, antes disso eu não coloco. Então, ele ia subir, ia me estopar e depois ia cair, né? Então, essa aqui foi um primeiro cruzamento.
Esse cruzamento de alta, mesma coisa, teria estopado. Aí, de novo, cruzou para baixo. Esse aqui, bom, teria saído no 0 a 0 quem protege ou pego ali os pontos de quem costuma buscar alguém. E a VWAP estava aqui, né? Então, tá sempre muito pertinho, a 250 pontos, então dava para entrar com pelo menos um alvozinho ali de 200 pontos. E aí fez esse movimentinho de queda, aí de novo. Ameaçou subir, ficou no lenga-lenga, não teria estopado e depois teria pago. Isso para quem entrou nesse cruzamento de alta. Aí o melhor cruzamento do dia foi esse aqui, porque ele cruzou, foi embora, mesmo com a VWAP aqui, né, uma entrada bem perigosa, o estocástico dava condição, mas a VWAP atrapalharia aqui. Mas ele já bateu algumas vezes na VWAP, então vai ficando menos arriscado, vamos dizer assim. Então nessa daqui era só ter feito a entrada nesse ponto, e ele andou ali 400, quase 500 pontos. Então ele andou bastante, seria a melhor entrada do dia, mas é o que eu falei para vocês. Hoje eu meio que fiquei meio travado, tipo olhando com receio. Esse negócio não vai cair mais, ou esse negócio não vai subir mais, só que também tá perigoso para cair. Então eu fiquei meio que de fora, falei, eu não vou arriscar não, e preferi não fazer nada. Aí, novamente, um cruzamento de alta com, né, já em cima da VWAP, mas, né, dava para ter entrado porque estava bem em cima da VWAP. Ele andou a princípio 200 pontos, aí deu uma voltadinha, não teria zerado para quem protege no 0 a 0, e depois subiu, pagou um pouco mais de 300 pontos. Mas vejam, ó, 3 horas da tarde até agora, que o pregão tá encerrando, e tá no mesmo range, ficou nesse lenga-lenga. Normalmente, segunda e sexta são os piores dias para operar, isso é fato. Sexta-feira tende sempre a ser um dia, o final da tarde ser um final de... Vamos recapitular. Normalmente, das 10 ao meio-dia, 13 horas é bom para operar cruzamento. Período da tarde é morto. Cruzamento normalmente não funciona bem porque o mercado fica assim, bem mais lateral e os movimentos bem mais demorados. Então, à tarde, se quer fazer algum operacional, são os operacionais mais de lateralização do que de tendência. Tendência à tarde normalmente dá BO. Não costuma funcionar muito bem. Então, o que eu prefiro fazer? Focar em fazer as operações de cruzamento no período da manhã, se tiver oportunidade, claro. E à tarde eu vou tentar fazer Bollinger, eu vou tentar fazer falha de topo, porque aí eu consigo fazer ali uns trades menores, mas para não dizer que eu não fiz nada no dia. É claro, isso se o dia já tivesse sido bom, não faço nada. Agora, se, poxa, eu não fiz quase nada hoje, quero fazer alguma coisa, mas é sempre mais arriscado. Então, eu prefiro sempre o período da manhã, que ele é mais produtivo normalmente. Então, é isso. Hoje, sexta-feira, um dia mais chatinho, apesar de ter tido uma movimentação mais forte, mas é o que eu falei, eu não me senti confortável, achei que o preço estava esticado demais para continuar comprando e tendência de alta para ficar vendendo. Então, fiquei ali em cima do muro e não fiz nada, essa que é a verdade. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho e o apoio de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.